Estamos aqui com o Roberto Paraíba, que é presidente da ABRAT. Roberto, como é que você vê essa situação de insegurança jurídica criada pela reforma trabalhista, que coloca de um lado, você tem os termos firmados no acordo coletivo de trabalho e, por outro lado, permite que a empresa feche acordos individuais, como, por exemplo, no caso do banco de horas. Como você vê essa questão? É legal? É possível? Ao meu ver, não. Não é possível. O banco de horas, essa nova legislação, ela permite agora o contrato individual, por meio de um contrato individual, estabelecer um banco de horas de 6 meses. Isso e a legislação prevê. Se não tiver acordo e convenção coletiva de trabalho estabelecendo isso, esse problema sequer existe. O empresário pode estabelecer o acordo de banco de horas individual. Mas no caso existindo, que é a pergunta, caso existindo um banco de horas em acordo coletivo ou convenção coletiva estabelecendo o modo de funcionamento, os critérios que devem ser adotados, ou a empresa não pode celebrar um acordo individual que contrarie, que seja mais prejudicial para o trabalhador do que aquilo que foi estabelecido em sede de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu diria até triplo fundamento. Até o primeiro fundamento é que a Constituição Federal, ela expressamente, ela assegura o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Isso aí é um texto expresso. Isso. Segundo fundamento, no direito do trabalho, sempre se aplica a norma mais favorável ao trabalhador. Quando tem duas normas expondo sobre o mesmo assunto, a que prevalece é que é mais favorável. Esse é o critério de hermenêutica, né, de interpretação das leis, utilizado pela Justiça do Trabalho, quando tem duas leis que tratam o mesmo assunto, para ver qual lei vai prevalecer. É mais favorável. Então, o acordo de convenção coletiva sendo mais favorável, deve prevalecer o acordo de convenção coletiva no banco de horas. E digo mais até, no banco de horas, nesse tema específico, a essência do banco de horas, em que pese essa lei ter possibilitado mesmo o acordo individual, a essência do banco de horas é coletivo. Por que surge o banco de horas? O banco de horas subiu para atender aquelas empresas que têm atividades sazonais, que têm atividades que em determinados períodos, né, tem um pico de produção, depois os outros períodos tem uma ociosidade ou menor produtividade. Então o trabalhador trabalha um pouco mais nesses períodos que tem uma maior alta de produção e por isso que tem que ser coletivo, porque é para atender a essência do banco de horas é nitidamente coletiva. Então, por mais esse motivo também, para atender a essência do Instituto, que deve prevalecer sempre, quando o banco de horas tem algum pacto do banco de horas, deve prevalecer sempre o acordo e convenção coletiva, porque está intrinsecamente relacionado à natureza do Instituto do Banco de Horas. E eu citaria ainda uma outra também, né, um outro fundamento, além de acrescentar mais um, até todos os que foram elencados, que seria o fato que o acordo e convenção coletiva, dentro da sistemática do direito, né, ela está em posição hierarquicamente superior ao acordo individual do trabalho. Por quê? Porque no acordo individual do trabalho, as partes não estão em igualdade de condições. A própria razão de ser do contrato de trabalho pressupõe a caracterização da subordinação. Uma parte está subordinada à outra. Portanto, o trabalhador está subordinado ao empregador. Então, as partes não têm uma ampla liberdade de negociação. Já no acordo de convenção coletiva, é exatamente isso. O sindicato, né, que tem mais força, consegue negociar com posições mais de igualdade de condições. Daí porque deve sempre se prestigiar o acordo de convenção coletiva em detrimento do acordo individual do trabalho, porque ele é estabelecido, ele é fruto, né, de uma verdadeira negociação, na acepção plena da palavra, onde os dois contratantes estão em posições, né, equânimes, né, em condições mais iguais, o que não acontece e nunca no âmbito da relação individual do trabalho pode ser imposto para o empregado, e nós sabemos, né, que na atual condição que nós estamos vivenciando hoje, então, né, o índice de desemprego ultrapassando a casa de 13 milhões de desempregados, né, o empregado ele assina qualquer espécie de acordo individual para não perder o emprego, né? Ele topa tudo lá, né? Então, normalmente é assim que as coisas funcionam, né? Todo mundo sabe, né? Quem tem a mínima noção da realidade social de um contrato é isso, né, amigo? Ou você assina aqui ou rua, né? E já tem outro te esperando, né? Então, não tem nenhuma liberdade, né? Então, por isso, né, que a negociação coletiva, ela sim é fruto mesmo de uma maior liberdade entre as partes contratantes. Por isso que é o critério que preside, né, o direito do trabalho como um todo é sempre o da prevalência do acordo coletivo e da convenção coletiva sobre o contrato individual do trabalho.